Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com, certo? E hoje a gente vai fazer um Occultcast um pouquinho diferente, onde eu não vou tratar somente de um assunto e também não vou me esticar tanto, certo? Porque o padrão hoje em dia está sendo mais ou menos esse. Quando é um podcast com uma pessoa só falando, né, ele se torna mais ou menos como uma mini palestra, mini aula. Então uns 10, 12 minutos é o suficiente, certo? Para passar o recado, as pessoas pensarem e depois levarem lá no nosso grupo, né? Principalmente do WhatsApp, onde as pessoas têm falado bastante sobre os assuntos que a gente está tratando, né? Tanto no portal quanto nos podcasts. Para quem não sabe, o endereço do site é imperiumfortuna.com. A gente tem grupo no Facebook, a gente tem página no Instagram, apesar de eu não usar muito. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, certo? E em breve a gente vai ter mais coisas, só que deixa mais pra frente, né? Muita coisa pra administrar sozinho. Então beleza, galera. Um assunto que eu achei interessante, que foi levantado semana passada, se não me engano, lá no grupo da Imperium, foi uma questão sobre Cabala, né? A gente estava discutindo um pouco sobre o significado da Sefira ou Sefirote de Da'ath, né? Que na verdade seria uma espécie de Sefira fantasma e tal e etc, também chamada como abismo, e as interpretações que a gente poderia ter sobre essa Sefirote. Bom, uma coisa que é interessante é o fato de que não houve briga, ninguém chegou a conclusão nenhuma, mas todo mundo estava satisfeito no final. Mas por que isso? Cara, a gente tem que entender uma coisa quando a gente está falando de Cabala. A Cabala, ela se torna moda, certo? De tempos em tempos. Eu não sei se a galera aí que tem uns 30 e poucos anos deve lembrar que teve uma época que a Madonna só falava de Cabala, fez um álbum inteiro só falando de Cabala, e depois virou moda novamente agora lá pelos anos 2000. E aí a gente teve lá, tipo, alguns livros famosos que viraram best-seller que também tratavam sobre Cabala, e o nome foi utilizado até em revista em quadrinhos, certo? Então a Cabala em si, ela não é um mapa, né? Porque as pessoas acreditam que a Cabala, na verdade, é aquela árvore da vida, certo? E aquilo dali seria um mapa da vida da pessoa. Gente, vocês têm que entender que a Cabala, ela tem muitas visões, certo? Várias interpretações, e nenhuma delas é a correta e única, né? A origem da Cabala mesmo, de acordo com os judeus, ela simplesmente foi um presente dado por Deus, saca? Só que, tipo, ela não tinha a obrigatoriedade de ser aplicada em determinada coisa. Ou seja, muitos ocultistas utilizam a Cabala, né, para tentar mapear, certo, a evolução espiritual, vamos botar assim. Então a gente tem lá o caminho da mão esquerda, o caminho da mão direita, o caminho do centro, e aí você começa lá embaixo na realidade e vai subindo até Deus, sacou? Isso é uma forma que as pessoas têm de enxergar a Cabala, principalmente os ocultistas um pouco mais tradicionalistas. Não estou dizendo que estão errados, como eu disse. A Cabala, ela pode se aplicar em qualquer coisa. Então, muitas empresas utilizam a Cabala como mapa de negócios, certo? Para ver, né, como, por exemplo, a pessoa poderia crescer dentro da empresa, certo? E por aí vai. Então, é por isso que, gente, quando a gente for falar de Cabala, eu sempre aconselho que vocês sempre ouçam mais e falem menos. O contrário do que eu estou fazendo aqui, sacou? Por quê? Porque vocês vão encontrar outras visões de outras pessoas sobre a Cabala. E aí, por exemplo, foi o que aconteceu quando a gente estava falando sobre Da'ath, né? Que Da'ath, ela fica ali antes, né, do topo da árvore da vida, onde também é chamada de abismo, onde algumas pessoas dizem que é algo bom, outras pessoas dizem que é o exato contrário, que é quando o cara não consegue evoluir mais. E aí a gente entrou na questão da árvore clipótica, certo? E essa, infelizmente, não tem interpretação. A árvore clipótica é algo inventado para vender livro para a galera trevosa, certo? A base da árvore clipótica não existe. A origem da árvore clipótica é nada mais nada menos do que a galera trevosa
que olhou e falou: bom, já que existe uma árvore da vida, onde nós temos os arcanjos e temos todo tipo de integridade da humanidade, a gente vai fazer uma árvore, certo? Que é invertida e ela só vai ter demônio ou coisas do tipo, certo? E ela vai falar das coisas ruins do ser humano. E cara, nego foi tão longe que eles pularam a quantidade, aumentaram, tem mais de 30 quilipotes, né? Que seria o contrário das sefirotes. Então, mano, é interessante de ler. Vou dizer que principalmente se você é jovem e impressionável. É mais ou menos como se você estivesse lendo um livro de RPG, sacou? Você sabe que não é real, mas é interessante a leitura. Então, se você lê dessa forma, é legal, porque boa parte dos elementos que estão ali são reais. Então, eles utilizam demônios conhecidos ou espíritos conhecidos, tipo Lilith, Baal e por aí vai, sacou? E essa foi uma outra questão que foi levantada, que foi o lance da Lilith, certo? O quão as pessoas utilizam o nome de Lilith errado. Bom, a verdade é que hoje em dia tem tantas interpretações sobre Lilith que a chance de alguém ainda lembrar realmente o que é que essa mulher era é absurda, sacou? De impossível de acontecer. Porque ela já foi mãe dos demônios, ela já foi esposa de Adão, ela já foi a rainha das súcubo e por aí vai, que a gente não sabe exatamente, né, o que é bem a Lilith, e ela tem mais de uma origem. O correto, né, que as pessoas aceitam como padrão, né, é que ela era simplesmente um demônio que era a rainha lá da putaria, certo? E, tipo, daí pra frente, a forma como a putaria era enxergada foi alterando a visão que a gente tem dela, certo? A gente tem uma porrada de livro aqui sobre Lilith, por isso que eu não vou me aprofundar, porque vocês escolhem um e lê, né, numa semana aí e decidam qual vai ser, né, a versão de Lilith que vocês preferirem, né? Mas qualquer discussão a mais que vocês queiram ter sobre isso, entrem lá no grupo. Lembrando que o nosso grupo é um grupo fechado, então para que vocês possam entrar, vocês têm que acessar o site. E no site vocês vão ter lá o link nos horários de funcionamento, onde tem administradores para vocês poderem entrar, tá bom? Bom, o próximo assunto que eu queria tratar é, como sempre, aquele assunto do homem velho falando com a galera nova. Gente, graças à pandemia, as pessoas têm ficado mais tempo na internet do que deveriam, certo? E até entendo, né? Porque as pessoas não podem sair de casa, elas não podem fazer o que elas normalmente fariam antes da pandemia, e isso acaba fazendo com que elas fiquem mais em casa. E com isso elas acessem mais a internet, seja via smartphone, via computador. Algumas pessoas estão aproveitando esse tempo para ler mais, estudar mais, ver mais documentários e filmes. Só que a gente sabe que boa parte das pessoas acabam sendo seduzidas pela ideia de que na internet existe realmente vida, certo? E a gente tem que entender que a internet não é isso. A gente tem um mundo real e a gente tem um mundo online, que é o mundo da internet, onde as pessoas literalmente não existem. O que existem são personagens que as pessoas criam, certo? Então você pensa comigo. Ah, mas eu uso a internet da melhor forma possível. Sim, acontece. Só que, em algum momento, você vai olhar um comentário de alguém e você vai falar, vou refutar. Ou vou até concordar, certo? Ou vou postar alguma coisa para um público. Qualquer público. Ou seja, nada realmente específico, tipo, eu vou criar a Imperium Fortuna porque eu quero falar de ocultismo, porque eu gosto de falar de ocultismo. Eu não ligo pro que o meu público fala. Certo? Pode parecer um tanto egoísta eu falar isso, mas a verdade é essa. Eu não ligo se alguém chegar lá e falar, olha só, eu detesto a sua página, porque você não está fazendo do jeito que eu quero. Eu vou mandar o cara se fuder, certo? Eu não tô nem aí pra isso. Se alguém chegar, como acontece lá no grupo, e falar, olha, eu tenho uma visão aqui, eu li sobre isso e acredito que esteja errado. Eu vou lá, vou estudar e vou ver se eu realmente estou errado. Se eu estiver errado, vou agradecer essa pessoa, certo? Por quê? Porque ela trouxe informação. Então eu vou ligar pro que ela falou? Vou, nesse caso sim, porque ela está sendo útil. E na internet, que é um mundo não real, né, um mundo ilusório,
as pessoas acreditam que as suas opiniões são algo útil, que as suas sugestões são sempre algo útil. E vocês têm que esquecer um pouco disso, certo? Vocês vão falar qualquer coisa na internet e sempre vai ter alguém para reclamar daquilo e falar que aquilo não está certo. Se você fala que gosta de chuva, vai vir alguém falar que não gosta. E vai ter gente te criticando porque você gosta de chuva e vão falar que é gatilho, porque tiveram pessoas que morreram numa enchente e a enchente é culpa da chuva, sacou? E você vai se tornar vilão de alguma forma. Então, eu vou sugerir, né, principalmente para os membros aqui da Imperium, um exercício bem simples. Tentem ficar pelo menos 7 dias, uma semaninha, sem ler comentários em página nenhuma de Squeeze ou de Facebook ou de qualquer coisa do tipo, sem comentar absolutamente nada, certo? A não ser que seja algo pessoal e etc. Mas se não for, não comentem e tentem não acompanhar nenhum tipo de notícia que não seja relevante à sua vida. Nada de fofoca, sacou? Nada de discussãozinha, nada de programa de TV imbecil, tipo A Fazenda, Big Brother, essas coisas. Uma semana, certo? Uma semana. Tentem fazer isso. Não deem like, nada. Não dê descurtir em nada, nada. Simplesmente façam as coisas como se não houvesse internet e a internet fosse só uma grande biblioteca que vocês pudessem utilizar. Tentem fazer isso e ver o resultado no final. Vocês vão reparar que vocês vão enxergar melhor a diferença entre mundo real e mundo online e vão perceber que o mundo online é absurdamente tóxico e inútil em 90% da sua existência, certo? Tentem isso. Não tem muito a ver com o ocultismo não isso, mas vocês vão reparar que vai alterar bastante as coisas. O último assunto que eu queria tratar, já que a gente já está chegando nos 12 minutos, é algo que alguns ocultistas que eu conheço que realmente praticam têm percebido, principalmente nesse mês de outubro, que o mundo espiritual, vamos botar assim, ou as influências do mundo espiritual estão um pouquinho mais violentas, certo? Nesses últimos dias e não para melhor, ou seja, a gente não está tendo uma influência positiva do mundo espiritual, muito pelo contrário. As coisas estão dando muito errado nesse mês. Os rituais de limpeza, purificação, banimento, etc. estão muito mais difíceis, certo, de ser realizados. Enquanto tudo que é ruim, vamos botar assim, para a essência humana, tá muito mais fácil de acontecer. Ou seja, a quantidade de pesadelos que os ocultistas têm tido é maior, a quantidade de projeção para planos os quais eles não querem ir tá mais fácil, certo? A facilidade de maldições pegarem, mal olhado, queda de energia, etc. Não tô falando de energia elétrica não, tá? Isso tá mais fácil nesse mês, ou seja, a gente tá num mês de merda, sacou? E essa influência, ela é, como eu posso dizer, ambiental. Não é 2, 3, 4 pessoas que estão tendo isso. São todas as pessoas que eu conheço que praticam, que estão tendo isso. E esse é o assunto que eu vou deixar em pauta para vocês pensarem e analisarem. Porque muitas pessoas estão simplesmente achando que está uma merda porque o mundo está uma merda. Só que o mundo já está uma merda há um tempinho. Mas esse mês, as pessoas que eu conheço ocultistas, que ficam prestando atenção, certo, no ambiente ao redor, concluíram que esse mês está ainda pior, certo, do que os outros. Então, deixo isso daí aberto, né, para vocês. Falem lá no grupo se vocês sentiram alguma coisa. Não quero que nego venha lá, tipo, minha mulher me largou, minha mulher tá me chifrando, deve ser por causa do mês. Não, tô falando de forma espiritual, sacou? Forma ocultista, certo? Bom, galera, por hoje é só. Esse foi mais um dos nossos Occultcasts lá da imperiumfortuna.com. Eu sou o Gigin, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Hasta!